Então, essa é a parte 2 da explicação como que funciona o cérebro. Assim, a gente vai falar sobre questões típicas e atípicas. Então, para a gente entender melhor como que funciona o cérebro de uma criança autista, né? O porquê que de repente ela tem dificuldades na interação social. Então, não são só questões sociais, são questões ali do neurodesenvolvimento, de como que se deu esse desenvolvimento desse cérebro. Então aqui eu vou começar aqui pelo tronco, que é a parte mais caudal aqui, né, do encéfalo, que ele vai ligar as partes subcorticais, ou seja, abaixo do córtex aqui, né, ele vai ligar essa parte subcortical à medula, né. Então essa área, né, é responsável pela atenção nossa. Então tudo que é relacionado a você focar em alguma coisa, de repente você ser chamado e desfocar, desengajar daquele momento que você está tendo ali, está relacionado a essa parte aqui, né? Então a gente precisa esse cachorro latindo. A gente precisa entender que numa criança autista o cérebro, ele aqui nessa parte a gente já consegue ver uma diminuição na atenção. Essa parte que está relacionada com a atenção, a gente já vê uma diminuição na atenção. Na questão ali da orientação da atenção, do aqui e agora, né? Então lá a professora está falando, a criança ela não consegue prestar atenção na professora e de repente desengajar e ir para uma outra atividade que ela esteja fazendo, ou ir para a atividade que a professora estava falando, desengajar daquilo e ir para outra coisa. A gente também tem aquela questão da dificuldade na atenção dividida, né? Ou seja, vou prestar atenção aqui, mas vou cuidar ali de outra coisa que eu estava fazendo ali, que não posso descuidar, senão, né, vai queimar alguma coisa, ou no caso da criança ali, vou perder o horário de ir para a escolinha e tal. Então, tem dificuldade nesses tipos de atenção. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por isso que a gente percebe muito alguns pais ali que não ainda conseguem perceber que a criança tem alguma coisa porque chama e a criança não olha. Então, ou seja, ela tá fazendo alguma coisa ali e ela tem essa dificuldade nessa atenção de sair daquilo que ela tá fazendo, que ela tá girando alguma coisa, e olhar para o pai, olhar para a mãe, né? Aí que tem que fazer o exame Bera para ver como que tá essa questão ali da audição, como que o cérebro tá mandando as informações, como que ali a questão da audição tá indo para o cérebro, como que tá funcionando essa ligação, né, no processo auditivo da criança. Então, essa base aqui, a gente já consegue perceber, né, que há dificuldades na criança que tem autismo. Então, não é só uma questão social, né? Ela não te olha, se ela não conversa, se ela não se expressa, né? Não é uma birra, não é uma... É porque aqui já tem diferenciações. A questão também de flexibilizar, né? Como eu já comentei, ou seja, você tá fazendo uma coisa, olhar, fazer outra. A gente vê que a criança autista, ela não consegue, né? Nessa interação com o outro, fazer uma coisa, partir para outra, daí voltar para aquela coisa que ela estava fazendo, é muito difícil para ela, né? Então, assim, a gente vê essa dificuldade muito, é uma das coisas que primeiramente, né, alguns pais veem, né? Eu chamei, ele não olha, ou ele tá fazendo alguma coisa e tá me ignorando, né? De primeiro momento pode ter esse pensamento, depois que vai ver, de repente, que tem um diagnóstico de autismo. Essa questão de sair do foco que ela tá fazendo e perceber a periferia, ou seja, você tá fazendo alguma coisa ali, mas você tá vendo que estão ali, de repente, fazendo outra atividade, né? De repente você precisa parar aquela que você está fazendo e ir para aquela, você já sabe. E a criança com autismo, ela tem dificuldade nessa questão atencional, dessa questão de foco e periferia. O que está acontecendo em torno aqui de mim, né?
Então, aí que a gente tem que saber lidar. Ela tá focada ali? Será que se você entrar ali no que ela tá fazendo e de repente mostrar para ela, nem que seja por alguns segundos, o que tá acontecendo ao redor, será que ela não começa a construir essa sinapse, ver que no entorno acontece alguma coisa interessante, porque ela até então ela não tem essa vontade de olhar, porque o próprio cérebro ali, a questão atencional do cérebro é diferenciada, né? A questão do engajamento, né? Então, se ela se engaja em alguma coisa, ela não consegue desengajar facilmente, aí que a criança acaba se desregulando, porque vem lá uma pessoa, agora nós temos que fazer isso daqui. Calma, mas ela tem dificuldade nisso, né? Do desengajar, né? Ou seja, o que eu posso fazer, né? Entro ali na brincadeira dela, vejo o que ela tá fazendo, mostro que eu tô interessada no que ela tá fazendo e desengajo e ela começa a perceber que dá para fazer isso sem desregular, né? As funções executivas também, ou seja, dar um exemplo aqui de função executiva, você precisa guardar no teu cérebro alguma informação para você realizar outra. Vamos supor, tá numa equação, né? De repente você tem que saber lá o valor de x, vou dar um exemplo bem assim, né? Mais complexo, mas para entender. Então, a gente precisa de algumas informações na nossa memória, né? Nossa atenção. E aí, o que acontece? Se a criança ela não consegue guardar informações, como que ela vai contar eventos passados, vai contar uma história, vai ter uma interação ali de contar um acontecimento, né? Então, isso é muito complicado para pessoa ali que tem autismo por conta dessa dificuldade. Claro que o espectro autista é amplo, a gente tem que saber que não é todos que vão ter toda a dificuldade, né? Mas assim, aqui só pra gente entender certas coisas que acontecem no social, sabe? A gente também vê a dificuldade da inibição, ou seja, uma informação que chega ali, né? E a criança ali explode ou fica muito nervosa, porque eles têm uma diferenciação nos neurônios GABAérgicos e nos neurônios glutamatérgicos, ou seja, neurônios que fazem tipo um equilíbrio. Vamos dar um exemplo aqui dessa inibição, ou seja, você passa por um momento ali de raiva ali que vem do nada ali, né? Você tá numa boa e acontece alguma coisa que você fica com raiva. Você automaticamente ali teu cérebro vai falar, opa, não posso explodir, senão, né, vão achar o que aqui, né? Que eu tô ficando neurótica e tal. A gente consegue ter esse pensamento ali rápido no cérebro. E para a pessoa que tem autismo, dependendo ali, né, do grau e tal, né, do espectro ali, ela não vai ter tanta facilidade em fazer isso. Então, por isso que muitas vezes eles se desregulam, eles não aceitam, né, por conta dessa questão inibitória, que também faz parte aqui do tronco aqui. Claro que ele não funciona sozinho, né? Há toda uma interação, né? Mas principalmente a questão da atenção a gente se vê aqui nessa área. Eu só tô mostrando para o pessoal conseguir ver que não é só a questão social, né? Por isso que a gente tem que ter paciência, tem que entender para você saber no que você pode trabalhar, em que áreas você está trabalhando quando você está, né, cuidando de uma pessoa autista, que você está realizando atividades. E aí essas dificuldades de ter vivência vão fazer com que seja difícil a questão da construção do cérebro social.